Venceu o mal e aqui nasceu Cordeiro de Deus, o Filho de Deus. Em pura graça ele cresceu. Venceu o mal e aqui nasceu Cordeiro de Deus, o Filho de Deus. Em pura graça ele cresceu e como homem aqui viveu, sendo escravo da dor, da aflição, mas seu poder foi o amor. Deus Emanuel, Príncipe da paz, luz para as nações, Cristo, eternamente Rei, estrela da manhã, Santo, Santo de Israel, Venceu o mal e aqui nasceu Cordeiro de Deus, Filho de Deus. Em pura graça ele cresceu e como homem aqui viveu, sendo escravo da dor, da aflição, mas seu poder foi o amor. Deus Emanuel, Príncipe da paz, luz para as nações, Cristo, eternamente Rei, estrela da manhã, Santo, Santo de Deus Emanuel, Príncipe da paz, para as nações, Cristo, Cristo, o meu.
Boa noite, irmãos. Graça e paz. Que bom estarmos aqui mais uma vez para juntos louvarmos e exaltarmos o nome do Senhor, cantarmos a Ele louvores, porque a palavra diz que Ele se agrada disso. E nós estamos aqui nessa noite de corações dispostos a adorar o nosso Deus, apesar do friozinho, mas o Espírito Santo nos aquece nessa noite, amém? Eu convido a todos para ficar em pé, nós vamos ler a palavra do Senhor. Você que está na sua casa, se junte a nós nesse momento, nós vamos louvar ao Senhor, lendo a sua palavra no livro de 1 Crônicas, no capítulo 16, nós vamos ler a partir do verso 23. Nós vamos louvar ao Senhor, cantar ao Senhor, toda a terra é convidada a adorar ao Senhor. 1 Crônicas, capítulo 16, a partir do verso 23, nós vamos ler até o 34. Amém? Cantai ao Senhor em toda a terra, anunciai de dia em dia a sua salvação. Contai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor, e muito para louvar, e mais tremendo é do que todos os deuses. Porque todos os deuses das nações são vaidades, porém o Senhor fez os céus. Majestade e esplendor adiante dele, força e alegria no seu lugar. Dai ao Senhor, ó famílias das nações, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória de seu nome. Trazei presentes e vinde perante ele. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Trema perante ele, trema toda a terra, pois o mundo se firmará para que não se abale. Alegrem-se os céus, regozije-se a terra, e diga-se entre as nações, o Senhor reina. Brama o mar com a sua plenitude, exulte o campo com tudo o que há nele. Então jubilarão as árvores dos bosques perante o Senhor, porquanto vem a julgar a terra. Louvai ao Senhor porque é bom, pois a sua benignidade dura perpetuamente. Amém? Vamos cantar ao Senhor, graças ao nosso Deus que tem nos dado vitória dia após dia. Graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo. Ele restaurou a nossa comunhão com Deus, nosso Pai. Glória seja a Deus, pois Ele é o Rei, antes da criação e para sempre será. Glória seja a Deus, pois Ele é o Rei, Ele é o Rei, para sempre será. Graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo. Ele restaurou a nossa comunhão com Deus, nosso Pai. Glória seja a Deus, pois Ele é o Rei, antes da criação e para sempre será. Glória seja a Deus, pois Ele é o Rei, Ele é o Rei, para sempre será. Cantai ao Senhor um novo cântico. Cantai ao Senhor um novo cântico, porque o Senhor tem feito maravilhas. A sua destra e o seu braço santo me alcançaram vitória. O Senhor fez tão grande salvação, revelou sua justiça entre as nações. Celebrai com júbilo ao Senhor,
nosso Rei. Jesus é o nosso Rei. Jesus é o nosso Rei. Aleluia. Glórias sejam dadas a Ti, ó Deus. Rei nosso, Senhor Todo-Poderoso, que está presente aqui conosco, que está presente também em cada lar. Nós te louvamos, Pai, nós te bendizemos, glorificamos o Teu nome nessa noite. Receba o nosso louvor, Senhor, a nossa adoração. Ó Deus, que nós possamos constantemente te adorar com as nossas vidas, com as nossas atitudes, Pai, em nome de Jesus. Santo, santo, santo é o Teu nome. Nós cremos que o Senhor está conosco. Nós cremos que o Senhor não dorme. Mesmo que passemos por lutas e provações aqui na terra, o Senhor venceu e nós também podemos vencer no Senhor. Muito obrigada, Pai, em nome de Jesus. Amém. Podem assentar, irmãos. Quando brilha o sol, ou se a chuva vem, quando estou mal, ou então, se tudo está bem. Quando dizes sim, quando dizes não, se ouço a tua voz ou não, quando em silêncio estás, serás sempre Deus e sempre me amarás, não desampararás, nem desistirás, e ainda que a dor me diga que não, sei que é por amor, estás me ensinando que sempre és Deus. Serás sempre Deus e sempre me amarás, não desampararás, nem desistirás, e ainda que a dor me diga que não, sei que é por amor, estás me ensinando que sempre és Deus. Quando brilha o sol, ou se a chuva vem, quando estou mal, ou então, se tudo está bem. Quando dizes sim, quando dizes não, se ouço a sua voz ou não, quando em silêncio estás, serás sempre Deus e sempre me amarás, não desampararás, nem desistirás, e ainda que a dor me diga que não, sei que é por amor, estás me ensinando que
aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ele é o único, digno de adoração, de louvor, e que tem o controle de todas as coisas na palma de suas mãos. Amém? A único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. A único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Clamamos a Ti, ó Rei Jesus. Clamamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Oramos a Ti, ó Rei Jesus. Oramos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sempre uma constante em nossos corações. Amém? Nós, agradecemos a todos que estão aqui nesse momento, no culto presencial, e gostaria de dizer a todos aqueles que queiram vir, sintam-se à vontade em nosso meio e com a consciência e a certeza de que a igreja presencialmente toma todos os cuidados necessários, segue todos os protocolos de segurança, como utilização de máscara, álcool em gel, distanciamento entre as cadeiras, para que a pessoa possa ter a maior segurança possível aqui. Mas para aqueles também que não veem presencialmente, podem nos acompanhar através das redes sociais, através do Instagram, do YouTube e o Facebook. E o Facebook ainda há uma oportunidade de você ampliar essa palavra, porque você pode criar uma janela, uma abertura, uma sala de vídeo, para que as pessoas que façam parte do seu grupo possam também acompanhar a palavra de Deus. Porque a própria palavra de Deus diz em Romanos capítulo 10, versículo 17, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E você pode ouvir tanto presencial como virtualmente. Então essa é uma oportunidade que nós temos de difundir cada vez mais a palavra de Deus. Então todos sois muito bem-vindos, ao nosso culto, e que Deus esteja operando poderosamente no nosso meio e que o nome dele seja louvado sempre. Amém? Nós vivemos uma época de tempos, como diz as pessoas, difíceis, estranhos.
E ao nosso vocabulário foram incluídas várias outras palavras. Hoje nós temos distanciamento, isolamento vertical, isolamento horizontal, curva, curva ascendente, curva descendente, lockdown, ivermectina, cloroquina, ou seja, tantos vocabulários que foram acrescentados a nós por causa da pandemia do Covid-19. E se nós observarmos bem as coisas, ninguém sabe realmente como proceder. E isso gera uma certa confusão e uma certa agonia entre nós, porque nós não sabemos direito como nos comportarmos. Tem um colega meu que falou uma coisa interessante esses dias. Olha para você ver como que as coisas são. Se eles lá falam que nós não devemos nos cumprimentar, nós não nos cumprimentamos. Se eles falam, nós não podemos abraçar, nós não nos abraçamos. Mas se amanhã eles falaram, ó, vocês já podem cumprimentar, nós vamos cumprimentar. Se eles falaram, ó, vocês já podem abraçar, nós já vamos abraçar. Por quê? Porque ninguém tem um manual daquilo que é certo e daquilo que é errado ainda. Então nós vivemos no erro e tentativa. Nem as maiores autoridades sanitárias sabem ao certo o que está acontecendo e qual que deve ser o procedimento correto. E nós vamos seguindo isso, porque nós não temos um manual ainda para que possa nos orientar corretamente. E quando acontece isso, quando você não tem a informação correta, a própria Bíblia diz que espiritualmente as pessoas ficam sendo levadas por um vento de doutrina, para um lado e para o outro, porque ela não sabe aquilo que tem que ser feito. E quando você não tem a informação, você é facilmente dominado, você é facilmente enganado e explorado. Só para os irmãos terem uma noção, a grande maioria já ouviu falar que antigamente usava muito aquela expressão, que manga com leite faz mal. Só que se você olhar a origem dessa expressão, foi na época dos escravos. Os senhores feudais lá diziam para os escravos que não poderiam comer leite com manga. Por quê? Para impedir que eles tomassem o leite que iria ser levado para a casa grande, para a casa dos senhores feudais. Ou seja, era uma maneira de dominar, é uma maneira de explorar a pessoa. E nós vemos também que ocorrem essas coisas em diversas maneiras. E muitas vezes nós somos enganados porque falta-nos a informação correta. Muitas vezes você contrata um serviço de internet. Ele pode falar, eu vou disponibilizar para você 50. Mas nós não temos conhecimento para saber se é 50. Nós vamos comprar uma carne no açougue. Se você não tiver conhecimento e a pessoa quiser passar uma carne de segunda e falar que é de primeira, provavelmente a grande maioria de nós aqui será enganado, porque nós não temos o conhecimento. E quando nós não temos o conhecimento, nós somos suscetíveis de sermos enganados pelas outras pessoas. E Deus sabe disso. Por isso que, espiritualmente falando, ele vem deixando uma recomendação no livro de João, capítulo 8, versículo 32, que diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E como que isso é importante para nós? Se nós não tivermos cuidado, espiritualmente nós poderemos ser enganados, explorados e manipulados. Por isso que Deus deixou essa recomendação. Olha, João capítulo 8, versículo 32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Na mesma Bíblia, no livro de João, capítulo 5, versículo 39, a palavra de Deus diz, olha, examinais as Escrituras, pois julgai ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. O próprio Jesus dizendo, olha, examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. O que Jesus está querendo dizer? Olha, o testemunho a meu respeito é a própria palavra de Deus que vai dizer. Você pode ouvir de outras pessoas, mas a fonte primária de conhecimento de Deus é na sua palavra, é na Bíblia.
E os bereanos sabiam muito isso. Tanto é que lá no livro de Atos, capítulo 17, versículo 11, há essa referência aos bereanos, falando que eles eram mais nobres do que o de Tessalônica, porque eles recebiam com toda a avidez a palavra e conferiam diariamente para ver se era aquilo mesmo. Ou seja, além de ouvir a palavra, você tem que ter a sensibilidade de ir na Bíblia e conferir, ó, será que é aquilo mesmo? Por que isso é importante? Para que você não seja enganado. Seja qualquer pessoa que falar com você sobre a palavra de Deus, você tem que ter esse interesse de ir consultar, para ver realmente se é aquilo que está escrito, para que nós não venhamos ser enganados, para que nós não venhamos ser manipulados pelas outras pessoas. A própria Bíblia, no livro de Mateus, capítulo 22, 29, diz que nós erramos porque não conhecemos as Escrituras, nem o poder de Deus. Por que nós erramos? A Bíblia está dizendo, ó, porque vocês não conhecem as Escrituras. Porque a partir do momento que você conhecer as Escrituras, você já não vai mais errar. Porque você tem a fonte primária de informação. Você sabe o que é certo e o que é errado. E se alguém falar alguma coisa para você que não está de acordo com a palavra de Deus, você já vai saber como se posicionar. Por isso é importante que nós tenhamos informação, que nós tenhamos conhecimento da palavra de Deus. Digo e repito, João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Te liberta do engano, te liberta da exploração e te liberta de tudo aquilo que te atrapalha de ter uma vida em comunhão com Deus. E quando você conhece, você sabe se posicionar. Quantas e quantas pessoas são enganadas espiritualmente? Existem pessoas que querem vender a salvação e, por outro lado, também existem pessoas que estão dispostas a comprar a salvação. Por que existem pessoas dispostas a vender a salvação? Porque, naturalmente, existem pessoas que estão querendo comprar a salvação. Só que a própria Bíblia diz, lá no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9, diz que pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso é dom de Deus, não veio de homens nem de obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, a graça de Deus nos alcançou e nos concedeu a salvação. Você não compra a salvação, não tem como você comprar, porque o preço não existe. O preço já foi pago por Jesus, que foi o preço de sangue. Então, se você tem esse conhecimento, você sabe, olha, a salvação para mim é o quê? É de graça. E se ela é de graça, só tem uma única fonte. O livro de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, a Bíblia diz, há um só Deus e um só mediador entre os homens e Deus, a saber, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Você sabe também, a salvação é de graça e só tem uma pessoa que pode conceder essa salvação, que é Jesus. Na mesma linha de raciocínio, João capítulo 14, versículo 6, Jesus dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ou seja, o próprio Jesus dizendo, olha, não tem como vocês chegarem ao Pai se não for por mim. Então, isso aí, nós teremos essa consciência se nós tivermos o conhecimento. Quantas e quantas pessoas estão procurando e buscando com sinceridade a salvação, mas nos lugares errados, em pessoas erradas, em objetos que não sejam o próprio Jesus Cristo. E a Bíblia é bem categórica. Só há um caminho, há uma só verdade, que é Jesus Cristo. E o próprio Jesus diz, olha, ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então não tem como nós fugirmos dessa realidade. Então nós temos que aprender a ter esse conhecimento. Tanto é que a Bíblia diz em Filipenses capítulo 2, versículo 9, 10 e 11, que Deus elevou soberanamente o nome de Jesus sobre todo o nome, para que todo joelho se dobre diante de Deus, quer no céu,
na terra ou debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é o Senhor. Toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Então o nome de Deus, Jesus, está sobre todo nome, porque foi o próprio Deus que concedeu essa soberania de Deus. Mas muitas vezes nós nos esquecemos disso. Nós somos levados, pelos ventos de doutrina, e uma hora ou outra nós estamos nos descuidando do cuidado e do zelo para com a palavra de Deus. E aqui é interessante, fala aqui, todo joelho vai confessar que Jesus é o Senhor, quer seja na terra, no céu ou embaixo da terra. O que isso quer dizer? Quem acredita em Deus vai confessar que Ele é Deus. E quem não acredita em Deus também vai confessar que Ele é Deus. Só que isso vai ocorrer em momentos distintos. A Bíblia narra lá na parábola do rico e Lázaro, no livro de Lucas, capítulo 16, especificamente do versículo 23 e 31, que eu vou ler para os irmãos, que diz assim, no inferno, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe a Abraão e a Lázaro no seu seio. E clamando disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e envia-me Lázaro, para que molhe na água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, a Abraão, Filho, lembra-te de que em tua vida recebeste os teus bens, e Lázaro de igual modo os males. Agora, porém, ele aqui é consolado, e tu atormentado. E além disso, entre nós e vós está posto um grande abismo, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem os de lá passar para nós. Disse ele então, rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham eles também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão, tem Moisés e os profetas, ouça-nos. Respondeu ele, não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos for ter com eles, hão de arrepender-se. Abraão, porém, lhe disse, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Olha que cena triste, que situação complicada. Depois da morte do rico e de Lázaro, a Bíblia relata que o rico foi sepultado e Lázaro foi para o seio de Abraão. E lá do inferno, aonde que o rico estava, ele estava vendo Lázaro no seio de Abraão. E ele diz para Abraão, olha, pai Abraão, peça a Lázaro que molhe a ponta do dedo na água e coloque na minha língua, porque eu estou aqui nesse tormento, eu estou aqui em chamas. Primeira coisa que nós devemos entender, quando a pessoa morre, a própria Bíblia fala que o pó volta para a terra e o espírito vai para Deus. A carne cessa a atividade, mas o espírito não. Então o espírito tem 2 destinos eternos, a vida ou a condenação eterna. E esse exemplo exemplifica muito bem isso. A pessoa vai estar consciente do que ela está passando. Tanto é que ela fala assim, eu estou aqui em tormento, eu estou aqui em chamas. Ou seja, ele está sentindo o sofrimento. E é um sofrimento que eterno, não é passageiro. Nós aqui estamos incomodados com essa situação, de ter que usar máscara. Eu não posso ir no shopping, eu não posso ir no cabeleireiro, eu não posso ir na padaria a hora que eu quero, tem o horário de abrir e o horário de fechar. Ou seja, nós estamos incomodados com isso. Só que isso aqui é passageiro. Uma hora isso vai passar. Seja porque vai ter a vacina, seja porque vai ter a imunidade de rebanho, de alguma maneira, esse período passa. Mas, depois da morte, o sofrimento e a vida é eterna. Isso que nós temos que ter em mente. E ali o rico estava o quê? Sofrendo, em chamas. E ele estava atormentado. E vê ali Abraão, e Lázaro no seio de Abraão. E pede e deseja, olha, pai Abraão, peça a Lázaro
que molhe a ponta do seu dedo na água e coloque na minha língua, porque as chamas e o tormento aqui é muito grande. Mas aí Abraão responde, olha, não tem como. Vocês que estão aí não podem passar para o lado de cá, e nem Lázaro que está aqui pode ir para onde você está, porque existe o quê? Um grande abismo entre nós. O que é que nós entendemos aqui? Quando a pessoa morre, ela já não tem mais oportunidade de decidir. Às vezes, nós ouvimos as pessoas falar, mas nós vamos ter uma chance. Biblicamente, não existe respaldo para isso. Por isso que eu digo que a importância do nosso conhecimento. Conhecereis a verdade vos libertará. E a verdade é a palavra de Deus. E essa palavra, no livro de Hebreus, capítulo 9, versículos 27, diz claramente, é lícito, é permitido ao homem morrer uma única vez. Segue logo em seguida o juízo. Ao homem é ordenado morrer uma única só vez. Segue-se logo em seguida o juízo. É o que está acontecendo aqui, entre o rico e o Lázaro. Não tem mais oportunidade de escolha. Quem estiver no inferno, vai estar no inferno. Quem estiver no céu, vai estar no céu. E a Bíblia diz, vai ter um abismo. Não tem como um passar para o lado. E aí ele vem dizendo, olha, já que não tem jeito para mim, tem jeito, pode ter jeito para meus irmãos. Eu tenho cinco irmãos lá. Peça Lázaro para ir pregar para eles. Aí Abraão, não, olha, lá tem Moisés e os profetas. Se eles não ouvirem ele, eles também o quê? Não ouvirão quem ressuscitar aqui dentre os mortos. Ou seja, a palavra foi recusada por aquele homem. Aquele rico não ouviu, ouviu, mas não aceitou a verdade da palavra de Deus. E quantos nessa vida estão dessa maneira, brincando e achando que as coisas não são realmente assim, não é isso realmente que Deus quer dizer? E as pessoas estão levando isso numa grande brincadeira. Mas só com essa situação de pandemia, muitas pessoas estão sendo chamadas à reflexão. Algumas estão se perguntando, com relação a tudo isso, já é chegado o fim do mundo? E por que as pessoas estão preocupadas? Porque a morte está muito próxima. E nós estamos ouvindo falar de mil e poucas pessoas morrendo por dia. E aí as pessoas estão apreensivas. Só que o que acontece? A morte é algo comum ao ser humano. A morte física, ela sempre existiu e sempre vai existir. O próprio rei Davi, certa vez, no leito de morte, pega seu filho Salomão e diz, meu filho, eu estou indo para o caminho de todos os mortais. Seja, pois, forte, corajoso e segue a orientação de Deus. Ou seja, nós estamos assustados porque o número está muito grande e porque isso está acontecendo numa velocidade muito rápida e as informações estão chegando até nós. Mas se nós olharmos bem, 114 mil pessoas mortas pelo Covid, mas quantas outras mil já não foram mortas por causas diferentes? Se nós formos acrescentar, vai dar 200, 300 mil pessoas nesse período. E a morte está acontecendo. E às vezes as pessoas estão preocupadas, olha, mas é o fim do mundo? Só que uma coisa que nós temos que observar, para quem já morreu, o fim do mundo já aconteceu. Já acabou para ela. Olha a situação aqui falada do rico e do Lázaro. Ele não teria como voltar mais. Ele não tem mais chance de arrependimento. E pior, ele tinha consciência do que ele estava passando, ele estava em tormento, ele estava em chamas e não teria como mais ele voltar para mudar o seu caminho. Uma coisa triste é quando você percebe que você errou. Mas pior do que você descobrir que você está errado, é você descobrir que está errado e não tem mais jeito de consertar. Quando você vai fazer uma prova, por exemplo, na hora da prova você descobriu que errou, que está errado, aí não tem jeito mais. Se você descobrir no período de estudo, você pode estudar novamente e melhorar. Mas na hora da prova ou depois, não tem mais jeito. Assim também é em termos espirituais. Se você descobre que está errado, antes tem como arrepender-se. Depois da morte,
já não tem mais solução. Porque a própria Bíblia diz: ao homem está lícito morrer uma única só vez. Segue-se logo em seguida o juízo. Se você perguntar, a grande maioria das pessoas querem ir para o céu. Querem estar ao lado de Deus. Mas não basta querer. Você tem que saber como. E onde que você vai saber como? Na palavra de Deus. E as pessoas têm essa resistência. Não é como você quer, não é como você acha que é, ou como alguém ensinou para você como era, mas sim como a palavra de Deus diz que tem que ser. Imagine, por exemplo, um professor que recebe um aluno que vai reclamar sobre uma nota da prova. E o aluno fala ao professor: olha, professor, eu achei que exceção era com 2 S e excesso era com C cedilha. Ele chega para um professor de português: olha, professor, eu errei, mas eu achei que exceção seria com 2 S e excesso seria com C cedilha. Aí o professor fala: ó, você achou que era isso, mas achou errado. O professor vai melhorar a nota porque ele achou que estava fazendo certo? De maneira nenhuma. Assim acontece em termos espirituais. Não é porque você acha que está certo que Deus vai considerar a sua posição. Você tem que fazer o que está certo e de acordo com a palavra de Deus. Não adianta você achar o que tem que fazer. Você tem que saber o que tem que fazer à luz da palavra de Deus. Que adiantaria esse mesmo aluno dizer: olha, professor, mas meu pai me ensinou isso, meu amigo me ensinou, meu irmão me ensinou isso. Mas ensinou o quê? De maneira errada. Tem uma base doutrinária de português, geografia e história, e ela tem que ser consultada para a pessoa estudar para fazer a prova. Não é um achismo seu, mas é aquilo que está dentro da doutrina. E espiritualmente também funciona da mesma maneira. Não é aquilo que eu acho, não é aquilo que eu penso que seja, mas é aquilo que tem que ser à luz da palavra de Deus. Por isso eu digo e repito, a palavra diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Te libertará daquele engano que você tinha. Você achava que era de uma maneira, você segue uma tradição familiar. Só que tradição familiar não vai justificar ninguém diante de Deus. Olha, Romanos capítulo 14, versículo 11, diz que cada um de nós vai comparecer o quê? Perante o tribunal de Cristo, para dar conta de tudo aquilo que nós tivermos feito, quer sejam coisas boas, quer sejam coisas malas, mas cada um dará conta de si mesmo a Deus. Ou seja, eu vou comparecer diante do tribunal de Deus. As regras serão de quem? De Deus. As regras não serão do meu pai, não serão da minha mãe, não serão do meu irmão, não será de Silas, do pastor, de ninguém. As regras são de Deus. O tribunal é de Deus. Vai ser para ele que nós vamos prestar contas e vai ser individualmente. Olha, se vou comparecer diante do tribunal de Deus, vou ser julgado diante de Deus, de acordo com as regras de Deus. E onde é que estão as regras de Deus? Na palavra de Deus, que é a Bíblia. E muitas vezes nós desconsideramos isso. E estamos levando a vida como se ela fosse uma grande brincadeira, como se ela nunca fosse acabar. E a própria Bíblia diz que a nossa vida é como um vapor de neblina. Uma hora ela está, outra hora ela não está. E quando ela não já estiver mais, aí você já está preparando para encontrar com Cristo. Observe um velório para vocês verem. A pessoa morre, aí tem um velório, vai até no cemitério. Mas quando chega no cemitério, para ela ser enterrada, é somente o corpo dela. Ninguém é enterrado junto. Ali já nos dá uma ideia muito clara, que a prestação de conta com Deus vai ser individual. Ali o corpo já voltou para a terra, como a própria palavra diz, e o espírito já está voltando para Deus. Agora é só aguardar a hora do julgamento. Não tem mais o que fazer. Agora é só esperar o que Deus vai dizer. Se vai falar com a pessoa para ir para a vida eterna, ou se vai falar para a pessoa para ir para o fogo eterno. A oportunidade que nós temos é essa. Enquanto nós temos vida, enquanto nós podemos escolher. Cessou o fôlego de vida, acabou.
A própria palavra de Deus que diz isso. Então, por isso que nós temos que ter essa consciência. Você tem que responder algumas perguntas. E você tem que ser sincero com as suas respostas. A primeira pergunta: você acredita em Deus? Se você disser, eu acredito em Deus, aí você tem que responder a segunda. Você acredita em Deus, então você quer agradar a Deus? Eu quero agradar a Deus. E como que você vai saber se você está agradando ou não a Deus? Consultando a palavra de Deus. É a palavra que vai nos orientar, que vai nos mostrar se nós estamos certos ou nós estamos errados. Eu disse para os irmãos antes aqui que todo mundo vai confessar a Deus, quer sejam quem acredita em Deus e quem não acredita em Deus, quem não segue a Deus. Mas os momentos serão distintos. Pessoas que acreditam em Deus irão confessá-los em vida. Pessoas que não acreditam em Deus irão confessá-lo na morte. Aí já não existe mais nada. Filipenses 2, 9, 10 e 11, a Bíblia é clara. Todo joelho vai se dobrar diante de Jesus. Todo. No céu, na terra e debaixo da terra. No inferno. Todo. E a Bíblia também é categórica de dizer, na sequência, e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Quem acredita em Jesus vai confessar, Ele é o Senhor. Quem não acreditava em Jesus vai confessar, Ele é o Senhor. Não tem como, não tem escapatória. É a própria Bíblia que está revelando isso. Você confessa em vida ou você confessa em morte, porque lá você vai descobrir, realmente, esse é o Senhor. E aí, meus irmãos, se a sua confissão for só depois da morte, aí já não tem mais jeito. Aí o destino já está selado. Quando Jesus foi crucificado, lá no capítulo de Mateus, versículo 27, as pessoas zombavam de Jesus e diziam, olha, se você é o Deus, por que você não se salva? Salvou a tantos, salva você mesmo. Aí agora em Mateus capítulo 27, versículo 54, a palavra de Deus diz, olha, o centurião e todos os que acompanhavam Jesus disseram e perceberam, verdadeiramente este era o Filho de Deus. E por que eles perceberam? Houve um grande terremoto quando Jesus morreu, o véu do santuário se rasgou de baixo, do alto a baixo, as pedras se fenderam, os santos em Cristo que haviam morrido se ressuscitaram e começaram a andar pelas cidades. Aí eles perceberam, olha, verdadeiramente este era o Filho de Deus. Mas Jesus já estava crucificado. Quantas e quantas pessoas estão vivendo isso? A palavra está sendo pregada, difundida, e elas estão ignorando. E a Bíblia garante, a Bíblia, que é o nosso manual de regra e fé e prática, a Bíblia garante, toda língua vai confessar que Jesus é o Senhor. Toda, absolutamente toda. Agora nós temos que ter o cuidado. Em qual parte que nós iremos confessar? Quando nós estivermos vivos, aí você tem a oportunidade de confessar e ir para a vida eterna. Porque se essa confissão ocorrer depois da morte, aí já não tem mais jeito, já não tem mais solução. A parábola do rico e de Lázaro aí já deixou isso bem claro. Abraão falou, ó, tem um abismo entre nós aqui. Vocês que estão aqui não podem vir para o nosso lado, e os que estão daqui não podem ir para aí. E é interessante, né? Muitas vezes você está passando num lugar, e você vê um lugar bonito, assim, um clube, e aí você não pode entrar, você não é sócio, né? Aí você fica só olhando da tela, como seria bom se eu tivesse ali, que coisa boa, aquela grama, parece ser tão gostosa de jogar, aquela quadra de peteca, aquela piscina para refrescar num dia do calor. Só que você tiver algum conhecido, algum sócio, você pode arrumar um convite para você. Quantas vezes nós fomos em clubes que nós não éramos sócios, né? Alguém convidou, nós pagamos, né, um dia lá para usufruir daquele clube que nós não éramos sócios. Só que espiritualmente falando não vai ter isso. Você vai ver, você vai sentir que lá é melhor, a pessoa vai estar em tormento, a pessoa vai estar em chama, e é um tormento eterno, não passa nunca.
Às vezes nós passamos por dificuldades, igual nós estamos aqui, com relação à pandemia do Covid-19. Como eu disse para os irmãos anteriormente, uma hora passa, seja porque nós vamos ter a imunidade de rebanho, seja porque vai ter vacina, ou qualquer outra solução. Uma hora vai passar. Mas o sofrimento eterno, como o próprio nome diz, não vai passar nunca. E não é uma coisa que você vai estar inconsciente, não. A Bíblia garante aqui que fala que a pessoa vai estar sabendo o que está acontecendo. Ela vai estar sentindo dores. Lá a Bíblia fala que ela vai estar em chamas e vai estar em tormento. Mas não tem como mais mudar. Então essa é a oportunidade. Talvez você nessa noite, que está ouvindo a palavra de Deus, ainda não se decidiu. Decida. É o melhor a fazer. E decida enquanto você tem vida. Porque depois que morrer, a própria Bíblia diz, já não tem mais jeito. Não adianta você protelar essa decisão. É a melhor decisão que há. Porque ela vai garantir para você o quê? A vida eterna ao lado de Jesus. Porque espiritualmente existem as duas realidades. A condenação ou a vida eterna. Qual delas você vai escolher? E é só você que pode escolher. Seu pai não escolhe para você. Seu namorado, sua namorada, seu irmão. Não adianta você ficar, eu vou esperar fulano decidir. O momento e a hora de fulano não é a sua. Cada um tem um momento específico. Cada um tem um tempo determinado. Talvez esse tempo seja o seu. Não espere, não tenha vergonha, tenha consciência disso. Tudo que nós falamos aqui à luz da palavra de Deus. Comece a observar o que está acontecendo ao seu redor. E você vai verificar que todas as coisas estão se encaixando dentro da Bíblia. Parece que o mundo está todo está em pânico, sem controle. Mas, biblicamente, as coisas estão fluindo harmoniosamente. Tudo está se encaixando. A combinação está sendo o quê? Perfeita. O que nos dá a segurança da credibilidade da palavra de Deus. E que Deus nos abençoe poderosamente, para que possamos firmes estarmos seguindo nos caminhos do Senhor. E que você que ainda não decidiu, se decida enquanto é tempo. Porque depois que haver a morte, já não tem mais solução. E que Deus nos abençoe poderosamente e que possamos ter uma semana rica na presença de Deus e que Ele possa completar o restante da mensagem em nossos corações. Amém? Glória a Deus, amém? Nós estamos chegando ao final da nossa reunião nessa noite. Nós fomos abençoados com essa mensagem, com louvor, com a adoração dessa noite. O Senhor tem nos abençoado domingo após domingo, dia após dia, com os irmãos aqui da igreja que têm se dedicado em trazer a palavra do Senhor para nós. Nós louvamos a Deus pela vida de vocês. Nós estamos no ano do centenário. Esse ano a nossa igreja completa 100 anos. Nós temos recebido vários presentes. E hoje vocês notaram aqui, né? Nosso púlpito aqui está mais bonito, o palco aqui está mais bonito hoje. Nós ganhamos essa tela de um artista plástico de Montes Claros, o Wellington Galvão. E a gente ficou assim encantado com a beleza, né? A gente já conhece a igreja e retratado na tela ficou lindíssimo mesmo nosso templo. Esse templo é lá em Boa Vista dos Matos, na comunidade de Boa Vista dos Matos. É a nossa sede, lá na comunidade de Boa Vista dos Matos. Se você quiser visitar, é muito lindo. Foi construído em 1920, por isso nós estamos fazendo 100 anos esse ano. Foi construído por americanos, né? Por isso que tem essa arquitetura aí diferente, bonita. Nós estamos chegando ao final, como nós já falamos aqui. Nós louvamos a Deus por você que está aqui, por você que acompanhou em casa. Se essa transmissão não chegou legal para você aí, não se preocupem. Nós vamos, durante a semana, estar postando novamente na íntegra para aqueles que não receberam por problemas de internet, enfim. Mas você vai poder ouvir a palavra do Senhor e adorar o Senhor conosco da mesma maneira. Eu convido o pastor Vanderlei, nós vamos fazer o sorteio da família de oração. Todo domingo a gente faz aqui o sorteio.
de uma família que nós oramos durante a semana. Nessa semana, nós vamos orar pelo pastor Vanderlei, Rosana e Billy, toda a família, Jimmy, os netos, a família toda. Nós estaremos orando durante essa semana pelos irmãos. Nós temos o estudo bíblico na quinta-feira, que é transmitido, e nós temos a escola bíblica dominical, todo domingo, 8h30 da manhã, aqui, e à noite, às 19 horas, e vocês estão convidados para adorar o Senhor conosco aqui no templo. Amém? Vamos ficar em pé enquanto oramos, irmãos? Chegando para o final. Aos amigos que ouviram a palavra de Deus, o coro daquele hino 259, meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Não é bíblico, mas é uma composição, um hino, não é? Que nós aprendemos a amar durante toda a história da igreja, não é? Vamos orar. Queria que a minha querida ficasse aqui à frente, né? Lembrando aqui o sorteio, né? Não temos o filho aqui. Nosso Pai querido, nosso Deus amado, louvamos o teu nome, ó Deus, somos-te muito agradecidos, ó Deus, porque segundo a tua vontade, este culto teve o início e nós estamos chegando ao final dele, Senhor, e certamente o Senhor tem nos tocado. O Senhor tem nos feito entender a tua vontade e também nossos amigos que, de alguma forma, à distância estão também em sintonia. E nós queremos, ó Deus, que a tua palavra, qual semente, possa frutificar, nascer primeiro, crescer e dar muito fruto para a glória do teu santo nome. Senhor, se há aqui no meio da gente a necessidade do teu povo, Senhor, cremos que tu és a nossa fonte e que tu mesmo, ó Deus, venha suprir, ó Pai. Por amor do teu nome, abre portas, Senhor, dá saúde ao teu povo, dá força, Senhor, dá testemunho lá no trabalho, em outras situações fora daqui da comunhão, e que em tudo, ó Deus, o teu nome seja exaltado na vida do teu povo, Senhor. Continues com cada um de nós, os teus servos ali também na fazenda, Boa Vista dos Matos, continues, ó Deus, com cada um deles, ó Pai. E agora em especial, ó Deus, pela família escolhida aqui para as orações nesta semana, Senhor, a minha família, como precisamos do Senhor, ó Pai, e que o Senhor continue abençoando, tem sido uma bênção para nós, este retorno da roça aqui para a cidade, mas que o Senhor continue nos abençoando, Senhor, abençoando a saúde da minha esposa, a minha, a do nosso Billy também aqui, a do Jimmy lá fora, Senhor, em Curitiba, que o Senhor continue abençoando-nos, ó Deus, como família, e que em tudo nós possamos também te honrar, te dar o louvor devido ao teu nome, ó Pai, e que em tudo o Senhor possa contar conosco cada vez mais. É tudo que te pedimos agora, Senhor, já agradecidos, crendo que o Senhor nos dará uma semana abençoada e protegida da tua presença. É tudo que precisamos, ó Pai, da tua companhia, e queremos estar ao lado do Senhor sempre. E que a graça do Senhor Jesus, e que o amor de Deus o Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós aqui, e com todo o teu povo em toda a terra, agora e para sempre. Amém. Amém. A todos uma ótima noite, até a próxima vez. Amém. Em paz eu vou
Jesus. Jesus.